E aí, pessoal, professor Márcio Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é o tópico de aproximação e hoje a gente vai ver a aproximação de Fourier. Esse é o roteiro das aulas de aproximação. A gente está aqui na penúltima aula, que é a aproximação de Fourier, e a gente só tem mais uma, que é a aula de conclusão. Anteriormente, a gente já viu a definição do problema na aula de introdução. A gente já falou sobre regressão linear, que é quando eu quero fazer uma aproximação para uma reta. A gente já falou sobre o método dos quadrados mínimos, como é que a gente faz para aproximar para uma função g de x que seja uma combinação linear de várias outras funções base. E na aula passada a gente falou sobre linearização, quando a gente tem uma função g de x que ela não é uma combinação linear, a gente tem que aplicar esse processo de linearização para transformar ela em uma combinação linear de várias outras funções base, resolver essa combinação linear e depois voltar para a função original. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a aproximação de Fourier. Então vou dar a motivação, vou falar sobre a aproximação de Fourier, vou generalizar para qualquer caso, e depois eu vou falar um caso específico que é dos pontos igualmente espaçados e aí a conclusão da aula de hoje. O caso da aproximação de Fourier é quando eu tenho uma função periódica. Então, digamos que eu dei um gráfico de dispersão, os pontos me dão um gráfico de dispersão, ou então a teoria matemática que está por trás desses dados me diz que essa função tem que ser uma função periódica. E aí eu preciso descobrir como é que eu faço para aproximar essa função periódica. Numa função periódica, a gente tem um t, chamado de t, que é o chamado de período. A período é a repetição no intervalo. Depois de um intervalo de tamanho t, a função se repete. Ou seja, f de x mais t, onde t é esse período, vai ser igual a f de x. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que depois de um certo período t, a própria função vai ficar se repetindo de novo, e de novo, de novo, de novo. Então, isso quer dizer que eu analisar essa função daqui para frente, desse t, desse período para frente, não vai me adiantar muito, basta eu analisar justamente naquele período que vai de 0 até t. E aí essas funções que têm essa característica de serem periódicas, normalmente elas envolvem funções trigonométricas, principalmente seno e cosseno. Então aqui elas são chamadas de ondas senoidais. Tá? E aí é justamente esse caso que a gente tem. A gente tem uma onda senoidal e eu quero descobrir como é a função que me dá essa onda senoidal a partir de uma certa tabela de dados. E essa onda senoidal, normalmente, ela é escrita como uma função f de x igual a m mais a vezes cosseno de ômega x mais θ. Onde m é esse valor médio, esse m ele vai me dar um certo deslocamento para cima ou para baixo da onda, tá? Se eu aumentar esse m, ela vai para cima, se eu diminuir esse m, ela vai para baixo. A é chamada de amplitude, que é justamente esse tamanho do quanto ela se afasta desse valor médio. Ômega é a frequência angular. Frequência angular a gente pode calcular como 2π dividido por t, onde t é o período. E θ é chamado de ângulo de fase, que é o que vai me dar esse deslocamento na horizontal, para a direita ou para a esquerda. Né? Se eu aumentar esse θ, ele vai se deslocar na horizontal. Se eu diminuir, ele também vai se deslocar na horizontal. Então, ele é chamado de ângulo de fase. E aí, normalmente numa onda senoidal, a gente conhece o período, dá para a gente calcular o período facilmente. Que é só ver quando é que os dados começam a se repetir. Então, esse período t, ele é conhecido. Então, se o período é conhecido, a frequência angular também é conhecida, porque é só a gente calcular 2π dividido por t. E aí, o que a gente não sabe? O que a gente tem que descobrir? O valor médio, que é o m, a amplitude a e o ângulo de fase θ. Então, são esses os três valores que a gente quer descobrir. Porém, observando a função f de x, a gente observa que ela não é uma combinação linear de m, a e θ. O θ está envolvido com o a, está na mesma função do a. O m está até separado, mas o a e o θ estão juntos. E são esses valores que eu quero descobrir, m, a e θ. Então, como é que eu tenho que fazer algumas certas manipulações algébricas para poder separar o a do θ? E a primeira coisa que a gente vai fazer é o cosseno da soma. Cosseno da soma, cosseno de A mais B, existe essa propriedade, que o cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno A vezes seno B. Então, cosseno de ômega x mais θ, ele pode ser reescrito como cosseno de ômega x vezes cosseno de θ, menos seno de ômega x vezes seno de θ. Então, a função f de x vai ser calculada como m mais a cosseno de ômega x cosseno de θ, menos a seno de ômega x vezes seno de θ. Né? Aqui na hora de falar eu tirei dos colchetes. E aí a gente pode fazer o seguinte, a cosseno θ a gente pode chamar de b, e menos a seno θ a gente pode chamar de c. Então essa função f de x ela pode ser reescrita como sendo m mais b vezes cosseno de ômega x mais c vezes seno de ômega x.
Como eu sei o seno, eu consigo calcular o seno, do jeito que está aí essa função f de x, a gente conseguiu separar, então, as funções base, né? A gente conseguiu descobrir as funções base, que são justamente cosseno de ômega x, seno de ômega x, para o b e para o c, e para o m a função base é 1. E aí, quando a gente resolver aplicar o método dos quadrados mínimos com essas funções base, g1 de x igual a 1, g2 de x igual a cosseno de ômega x, g3 de x igual a seno de ômega x, a gente vai descobrir os valores de m, b e c. O m que a gente descobre é o mesmo m da função original, mas o b e o c, a gente tem que manipular o b e o c para poder descobrir o a e o θ, que são os valores que a gente quer da função original. Onde o b ele é o a cosseno θ e o c ele é o menos a seno θ. Então a gente tem que fazer uma certa combinação deles dois. E a combinação vai ser o seguinte: se a gente pegar o c e dividir por b, a gente vai ter menos tangente de θ. Portanto, o θ a gente pode calcular como o arco tangente de menos c sobre b. Então, uma vez que a gente aplicou o método dos mínimos quadrados, descobriu m, b e c, a gente faz essa conta aqui, arco tangente de menos c dividido por b, e calcula o valor de θ. Observação: se o b for negativo, a gente vai pegar esse valor de θ que foi dado pelo arco tangente e vai somar π a esse valor, tá certo? E aí a gente descobriu, então, o valor de θ. Falta descobrir o valor de a. Para a gente descobrir o valor de a, a gente vai usar essa propriedade aqui, que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais a ao quadrado seno ao quadrado de θ, e a gente coloca o a ao quadrado em evidência, e o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, isso vai dar justamente o a ao quadrado. Ou seja, o valor de a gente vai calcular como raiz de b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, dados esses valores de b e c, a gente consegue calcular o θ a partir daquela fórmula do arco tangente, e a gente consegue calcular o a partir dessa fórmula aqui da raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Digamos que eu tenha esse conjunto de pontos aqui, onde eu consigo determinar que depois de um tamanho de 2π, esses pontos voltam a se repetir. Então, o período é 2π. E aí, eu só vou trabalhar dentro desse período. O que tiver fora desse período de 2π, eu vou ignorar, tá? Então, a gente vai pegar justamente aqueles valores de x e y que estão dentro desse período, certo? E vai trabalhar em cima dessa tabela de dados de x e y. Como eu descobri que o período era 2π, a primeira coisa que a gente vai fazer a próxima coisa que a gente vai fazer é calcular o ômega. O ômega é dado como 2π dividido pelo período. Então, 2π dividido por 2π, nesse caso aqui vai dar 1. E a minha função f de x vai ser escrita como m mais b cosseno de ômega x mais c vezes seno de ômega x. A gente acabou de descobrir que o ômega tem valor 1. Então, isso vai ser a mesma coisa que a gente pegar essa função de aproximação g de x igual a 1 mais a 2 vezes cosseno de x mais a 3 vezes seno de x, né? Já que o ômega aqui é 1, cosseno de ômega x fica cosseno de x e seno de ômega x fica seno de x. E aí a gente aplica o método dos quadrados mínimos com essas funções base. 1, cosseno de x e seno de x. Eu deixo para vocês aplicarem aí na casa de vocês, né? Tá aqui a tabela, vocês conseguem reproduzir isso. E a gente vai descobrir os valores de A1, A2 e A3. Então, A1, nesse caso, vai ter o valor de menos 0,2350. O A2 vai ter o valor de 0,9686 e o A3 vai ter o valor de 0,0122. Esse valor de A1 foi um outro nome que eu chamei, né? Mas esse valor de A1 é o próprio valor de M. O A2 é o valor de B e o A3 é o valor de C. Só que a gente quer aquela função original f de x igual a m mais a vezes cosseno de ômega x mais θ. O m a gente acabou de descobrir. O m tem o valor de menos 0,2350. O ômega a gente já tinha descoberto anteriormente, que o ômega era 2π dividido pelo período, então o ômega a gente descobriu para esse caso aqui que era 1. Falta descobrir o valor de a e falta descobrir o valor de θ. O θ a gente descobre pelo arco tangente de menos c dividido por b. E o a gente descobre pela raiz quadrada de b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente faz essas contas, né, só substituir, e descobre que o θ vai ter o valor de menos 0,0126 e o a vai ter o valor de 0,9687. Observação, o b aqui ele é positivo. Se o b tivesse sido negativo, a gente ia pegar esse valor de θ e somar π a esse valor. Né? Como ele não deu negativo, a gente não faz nada, só pega esse valor de θ do jeito que está. Então, θ deu o valor de menos 0,0126. E aí, portanto, a gente descobriu a função f de x. Para a gente generalizar, vou dar esse outro exemplo aqui, tá? Esse exemplo aqui, eu estou mostrando um exemplo de um gráfico, onde eu tenho uma função que ela é periódica, mas ela não é bonitinha como uma função senoidal. Na verdade, ela é uma combinação de senoidais, né? Eu tenho uma parte senoidal lá em cima, depois uma parte senoidal aqui embaixo. Depois ele volta lá para cima, depois ele volta aqui para baixo. E assim por diante. Então, ela é uma função periódica, só que ela é uma combinação de senoidais, né? E aí, como é que a gente vai fazer?
Bom, uma única curva senoidal, a gente faria isso, né? Que é aquilo que a gente já fez anteriormente. Eu quero descobrir a função f de x, dada como m mais a vezes cosseno de ômega x mais θ. A gente faz manipulações e aí o que a gente chega é nessa função f de x igual a m mais b vezes cosseno de ômega x mais c vezes seno de ômega x, que naquele caso específico que a gente fez, que o ômega tinha valor 1, a gente chegou na função g de x igual a a1 mais a2 vezes cosseno de x mais a3 vezes seno de x. E a gente resolvia isso, descobria o m, o b e o c, e a partir do b e do c a gente descobria o a e o θ. Então, na forma geral, o que a gente vai ter é isso daqui. Essa função não vai ter só um cosseno e só um seno. Ela vai ter uma quantidade infinita de cossenos e senos. Então, é como se eu tivesse esse A1 vai ser o mzão, tá? A1 mais somatório de k variando de 1 até infinito, então eu vou ter infinito, uma quantidade infinita, de combinações de cossenos e senos. Então, eu vou ter aqui A índice 2k vezes cosseno de k ômega x, mais A índice 2k mais 1, vezes o seno de k ômega x. E aí, quando k for 1, eu tenho cosseno de ômega x e seno de ômega x. Quando k for 2, vai aparecer cosseno de 2 ômega x e seno de 2 ômega x. Quando k for 3, eu tenho o cosseno de 3 ômega x e o seno de 3 ômega x. E assim por diante. E aí, cada um deles vai ter o seu próprio, a sua própria incógnita, o seu próprio coeficiente que a gente precisa descobrir. Então, por exemplo, eu vou ter para o cosseno de ômega x e para o seno de ômega x, eu tenho o A2 e o A3. Para o cosseno de 2 ômega x e para o seno de 2 ômega x, eu tenho o A4 e o A5. Para o cosseno de 3 ômega x e para o seno de 3 ômega x, eu teria o A6 e o A7. E assim por diante, tá? Na forma geral, a gente teria uma quantidade infinita de termos, porém a gente não sabe como, a gente não tem como, né, na verdade, a gente não tem como aplicar uma quantidade infinita de termos, então a gente vai aplicar só em uma quantidade de 2m mais 1 termos, ou seja, esse somatório a gente vai só até m. Eu chamei aqui de 2m mais 1, porque nesse somatório tem dois termos, um com seno e um com cosseno, e tem o mais 1, que é o A1, que está separado, tá? Então, um total de 2m mais 1 termos, onde eu tenho um somatório do k variando de 1 até m. E aí isso vai me dar esse sistema matricial bem bonitinho que está bem aqui, tá? Nesse sistema matricial, a primeira linha e a primeira coluna é da função g1 de x. A função g1 de x é a função 1. Então, eu tenho aqui na primeira linha, tem um somatório, primeira linha, primeira coluna, somatório de i variando de 1 até n de 1. Depois eu venho o cosseno e o seno. Cosseno de ômega x e o seno de ômega x. Vezes 1, né, vai dar somatório do cosseno de ômega x e somatório do seno de ômega x. As próximas duas colunas seriam somatório de cosseno 2 ômega x e somatório de seno 2 ômega x. As próximas duas colunas seriam somatório de cosseno 3 ômega x e somatório de seno 3 ômega x. E assim por diante, até o somatório do cosseno de m ômega x e o somatório do seno de m ômega x. Do lado direito da igualdade, eu tenho só o somatório de y, né? Já que a função base dessa primeira linha é a função g1 de x igual a 1, então eu vou ter 1 vezes y do lado direito da igualdade, na primeira equação, tem um somatório de variando de 1 até n de y. Na segunda equação, a segunda equação vai ser dada pela segunda função base g2 de x igual a cosseno de ômega x. Então eu tenho essa segunda equação aqui. Somatório do cosseno de ômega x. Na segunda coluna vai ter o somatório do cosseno de ômega x ao quadrado, ou seja, o quadrado do cosseno. Depois eu tenho o somatório do cosseno de ômega x, seno de ômega x, e assim por diante até o somatório do cosseno de ômega x, cosseno de m ômega x, e depois finalmente o somatório do cosseno de ômega x vezes o seno de m ômega x. Do lado direito da igualdade eu tenho o somatório do cosseno de ômega x vezes y. A próxima linha vai ser a linha do seno. Então aqui é o seno de ômega x. E aí, então, vai ser a primeiro elemento, vai ser o somatório do seno de ômega x, depois eu tenho o somatório do cosseno de ômega x vezes o seno de ômega x, o próximo elemento vai ser o somatório do quadrado do seno de ômega x, e assim por diante, até o somatório do seno de ômega x vezes o cosseno de m ômega x, e o somatório do seno de ômega x vezes o seno de m ômega x. Do lado direito da igualdade, tem o somatório de seno de ômega x vezes y. E assim por diante, tá? Nas próximas linhas, eu iria ter, então, cosseno de 2 ômega x, depois na linha seguinte, seno de 2 ômega x, e assim por diante, até que na penúltima linha vai ser o cosseno de m ômega x, e na última linha vai ser o seno de m ômega x. E aí a gente resolveria esse sistema que está bem aqui, tá? Apesar daquele sistema ser bem complicado, quando eu tenho pontos igualmente espaçados, existem essas propriedades que estão bem aqui, tá? As propriedades são essas. Para qualquer que seja o valor de k, o somatório do i variando de 1 até n do cosseno de k ômega x dividido por n vai dar zero. E o somatório do seno de k ômega x dividido por n também vai dar zero.
Além disso, o somatório do quadrado do cosseno de k ômega x dividido por n dá 1/2, e o somatório do seno de k ômega x elevado ao quadrado, né? Na verdade, o somatório do quadrado do seno de k ômega x dividido por n também dá 1/2. Observação, n aqui é a quantidade de pontos, tá? E se eu tiver k1 e k2 diferentes, somatório de cosseno vezes seno, somatório do cosseno de k1 ômega x vezes o seno de k2 ômega x, para qualquer valor de k1 e k2, esse somatório dividido por n dá igual a zero. Então, como muitos desses somatórios dão igual a zero, quando a gente tem um sistema de pontos igualmente espaçados, aliás, quando os pontos estão igualmente espaçados, o sistema matricial fica bem simples. Só tem a diagonal principal, a matriz vai ser uma matriz diagonal. O que tiver fora da diagonal vai ser zero. O primeiro elemento dessa diagonal é n, ou seja, a quantidade de pontos, e todos os outros elementos da diagonal vão ser n dividido por 2, a quantidade de pontos dividido por 2. E aí a gente só precisa calcular mesmo, de fato, os valores do lado direito da igualdade. Então a gente precisa calcular o somatório de y, somatório de cosseno ômega x vezes y, somatório de seno ômega x vezes y, e assim por diante até o cosseno de m ômega x vezes y e o somatório de seno m ômega x vezes y. Como isso vai ser um sistema diagonal, a matriz vai ser uma matriz diagonal, basta a gente passar para o outro lado dividindo, tá? Então, os valores dos coeficientes que a gente quer descobrir, de A1 até A2m mais 1, vão ser esses valores aqui. 1 dividido por n vezes o somatório de y, 2 dividido por n vezes o somatório de cosseno ômega x vezes y, 2 dividido por n vezes o somatório de seno de ômega x vezes y, e assim por diante, até os dois últimos, que são 2 dividido por n vezes o somatório dos cossenos de m ômega x vezes y, e 2 dividido por n vezes o somatório do seno de m ômega x vezes y. Vamos dar um exemplo. Então, vamos pegar esse exemplo que está aqui. É esse exemplo que eu tenho pontos, que esses pontos estão me dando um comportamento periódico, porém eu não consigo determinar algo muito simples. Então, é uma combinação de senoidais. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, determinar o período, determinar quando é que eles começam a se repetir. E eu percebo que eles começam a se repetir quando o período é 1,5 vezes π. Então, já que o período é 1,5 vezes π, eu consigo calcular o ômega como 2π dividido pelo período, que dá 1,3333. E aí a gente vai trabalhar só com os pontos que estão até o primeiro período. E que são esses 48 pontos que estão bem aqui. Tá? Vocês salvam isso daqui para vocês testarem depois. Então, esses são os 48 pontos, a tabela de x e y. E aí eu quero fazer eu olho assim e eu digo, não, eu acho que com 5 cossenos e 5 senos, isso já é suficiente para eu ter uma boa aproximação. Então, eu vou fazer esse somatório, a gente não conseguiria fazer esse somatório com infinitos termos, então a gente limita até, por exemplo, 5. O k vai variar de 1 até 5. O k variar de 1 até 5 quer dizer que a minha função g de x vai ser essa função a1 mais a2 vezes cosseno de ômega x mais a3 seno de ômega x, mais a4 cosseno de 2 ômega x mais a5 seno de 2 ômega x, mais a6 vezes cosseno de 3 ômega x mais a7 seno de 3 ômega x, mais a8 cosseno de 4 ômega x mais a9 seno de 4 ômega x, mais a10 cosseno de 5 ômega x mais a11 seno de 5 ômega x. Então, perceba que aparece o cosseno e o seno de ômega x, 2 ômega x, 3 ômega x, 4 ômega x e 5 ômega x. Eu fui até 5 aqui porque lá em cima no somatório eu tinha definido que ia até 5, né? Então, eu tenho que descobrir quem são esses 11 coeficientes. Mas eu observei que aqueles pontos estão igualmente espaçados, então isso vai facilitar em muito a minha vida. Então, essas são as minhas funções base. G1 de x igual a 1, G2 de x igual a cosseno de ômega x, G3 de x igual a seno de ômega x, G4 vai ser cosseno de 2 ômega x, G5 é o seno de 2 ômega x, G6 é cosseno de 3 ômega x, G7 é seno de 3 ômega x, G8 é cosseno de 4 ômega x, G9 é seno de 4 ômega x, G10 é cosseno de 5 ômega x e G11 vai ser seno de 5 ômega x. E aí eu vou pegar aquela tabela de x e y e vou aplicar aquelas funções base em todos os pontos daquela tabela, tá? Então, função base G1 é igual a 1, para tudo é igual a 1. Depois eu vou calcular o cosseno de ômega x, seno de ômega x, para todos os valores de x da tabela. Cosseno de 2 ômega x, seno de 2 ômega x, cosseno de 3 ômega x, seno de 3 ômega x, e assim por diante. Eu não estou mostrando o restante da tabela, mas eu iria calcular até o cosseno e o seno de 5 ômega x. Vou pegar cada um desses valores e multiplicar pelo y. Então, eu vou ter aqui 1 vezes y, cosseno de ômega x vezes y, seno de ômega x vezes y, cosseno de 2 ômega x vezes y, seno de 2 ômega x vezes y, e assim por diante, até cosseno de 5 ômega x vezes y e seno de 5 ômega x vezes y. E aí eu somo tudo. Eu somo todas essas colunas, e aí eu pego esses valores
e eu vou trabalhar em cima desses valores para descobrir justamente aqueles valores de A1, A2, A3, de acordo com aquele sistema linear, né? Então, resolver aquele sistema linear quando os pontos são igualmente espaçados é resolver isso que está aqui. Eu vou calcular, para calcular o A1, eu vou calcular 1 sobre n vezes o somatório dos valores de y, ou somatório dos valores de 1 vezes y, né? Para eu calcular o A2 e o A3, eu vou calcular 2 dividido por n, vezes o somatório de... Para o A2 vai ser o cosseno de ômega x vezes y, e para o A3 o somatório do seno de ômega x vezes y. Aqueles somatórios a gente já calculou, né, anteriormente na tabela, então a gente só faz substituir aqui. N é 48 pontos, então a gente substitui, né, 1 dividido por 48 para calcular o A1, 2 dividido por 48 para calcular todos os outros, e aqui eu já estou colocando logo o valor do somatório, tá? Então, para o A2, o somatório tinha dado 30,5577. Multiplicando por 2, dividindo por 48, vai dar 1,2732. A gente faz isso para todos os A's, para todos os coeficientes que a gente precisa descobrir. E aí perceba que, olha só, curiosamente, alguns dos A's deram 0. E isso não é surpresa, né? Isso, na verdade, só vai me dizer que aquela função que dá aqueles pontos, ela é uma combinação de senos e cossenos, mas não de todos os senos e cossenos, tá? Então, é possível, sim, que alguns dos coeficientes deem 0. Isso não tem problema nenhum aqui no método dos quadrados mínimos, tá certo? E aí, essa função que eu estou mostrando aí, essa função contínua, é justamente aquela função g de x, e a gente observa que essa função g de x, ela realmente se aproxima muito bem desses dados, né? Eu estou mostrando aqui só visualmente, mas a gente poderia calcular aquele somatório dos quadrados dos erros, tá certo? E a gente pode continuar e perceber também que ela também aproxima os outros pontos que estão depois, né? Foram aqueles pontos que eu eliminei, que a gente trabalha só dentro de um período, mas se a gente adicionar o restante, a função também tem essa característica de ser periódica e de acompanhar aqueles outros pontos também, tá? No geral, qual é a quantidade de funções básicas que a gente usa? Vai ser 2m mais 1, mas a gente pode pegar esse 2m mais 1 e igualar, né, fazer dependendo da quantidade de pontos. Então, no nosso exemplo, eu tinha 48 pontos, então eu poderia fazer que o m seria até igual a 24. A gente fez o m igual a 5, né, já deu o suficiente, já foi bom o suficiente, mas a gente poderia fazer até o m igual a 24. E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje, onde eu falei um pouco sobre a aproximação de Fourier, que é um caso específico do método dos quadrados mínimos, quando a gente tem uma função periódica. E aí, para isso, a gente vai utilizar senos e cossenos. No caso geral, a gente precisa utilizar um somatório de vários termos, mas muitas vezes, somatório já de um termo de cada um seno e cosseno já é bom o suficiente, ou alguns poucos termos, tá? E a gente falou do caso específico, que quando a gente tem pontos igualmente espaçados, fica bem mais fácil da gente encontrar os valores daqueles coeficientes. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a conclusão desse tópico de aproximação. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!